Fala, ouvinte! Bem-vindos à Torre do Marfim, o podcast onde trocamos a vista panorâmica por bons papos e ideias inovadoras. Aqui, ao invés de ficar isolado no topo da torre, a gente desce e conecta ciência, jogos e curiosidades para quem está antenado no futuro. Um episódio vindo diretamente do nosso querido IGCE. Eu sou o Guilherme, muito prazer. Eu sou a Nívia, prazer. Caetano, queira se apresentar? Prazer, sou o Caetano, professor aqui da Unesp de Rio Claro. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar, sem trocadilhos, em um tema que literalmente transborda importância: enchentes. Se você já teve que pular poça, empurrar carro ou ficou ilhado por causa da chuva, sabe o quanto a prevenção faz falta. Mas se fosse possível prever as cheias com antecedência, usando um sistema simples, acessível e eficaz? E para bater esse papo com a gente, convidamos Caetano Mazzoni Ranieri, engenheiro da computação e pesquisador que participou do desenvolvimento desse sistema inovador. Seja muito bem-vindo, Caetano. Conta pra gente um pouco sobre você e como surgiu a ideia desse projeto. Prazer, né? Eu sou o Caetano, a gente já discutiu aí, né, anteriormente. Eu sou formado em ciência da computação, né, pela Unesp de Bauru. Né, fiz o meu mestrado e o meu doutorado na USP de São Carlos, né, tendo feito ali um intercâmbio, né, na Escócia. E fiz depois o meu pós-doutorado também na USP. Tá? Então, na verdade, hoje a gente vai falar sobre esse meu pós-doutorado que eu fiz em São Carlos, tá bem? Agora eu sou, né, professor aqui do IGCE, da Unesp de Rio Claro, né, da área de computação, né, e vamos então conversar aí sobre algumas pesquisas que a gente tem feito. Hein? E, Caetano, a gente ouve muito falar sobre tecnologia de ponta, inteligência artificial, sensores cada vez mais complexos. Mas quando o assunto é enchente, o que realmente faz a diferença é ter uma solução que funcione bem e possa ser aplicada de forma prática e acessível, certo? Correto. E é exatamente essa a proposta do seu projeto que você participou. Um sistema de monitoramento que usa sensores simples para acompanhar o nível dos rios e emitir alertas antecipados em caso de risco. Conta pra gente como começou a ideia, como começou a execução do projeto. Essa ideia, né, ela começou com o meu supervisor de pós-doutorado, o professor João Oyama, né, do ICMC, da USP de São Carlos. Né, e ele trouxe isso já mais de 10 anos ali que esse projeto tem se desenvolvido. Né. Eu entrei em 2021 ali, né, continuo até hoje, ainda estamos trabalhando junto nesse projeto, certo? Estou desenvolvendo, inclusive recrutando ali alunos de iniciação científica para trabalhar com isso também. A ideia era realmente fazer... trabalhar com essa questão da enchente, né, principalmente da inundação urbana. Né? A enchente é um evento natural, mas a inundação urbana é um problema. Né? Porque isso é um problema recorrente, principalmente em um país como o nosso, né, que tem muita dessa questão hídrica, né, bastante presente, né, e causa efeitos deletérios ali, né, para as populações, né, tanto no ponto de vista econômico, né, que você destrói ali, né, a água, né, pode danificar diversas estruturas importantes na cidade e até propriedades particulares, como do ponto de vista humano. Né? Então a gente tem problemas sanitários, né, que podem acontecer e até mesmo algumas pessoas acabam falecendo ali devido a estarem, né, no lugar errado e na hora errada ali, né, com essa questão da inundação urbana. Então, né, face a isso, né, o professor tinha, né, na verdade ele é bastante especializado nessa questão de internet das coisas e redes, né, ele passou a trabalhar com essa questão, né, de sensoriar, né, córregos urbanos, né, e trabalhar ali com questão de redes de sensores, né, e formas de trazer isso na forma de um alerta para a defesa civil, né, que pode se transformar num alerta para a população, por exemplo. A ideia, né, na verdade, ele já trouxe algumas, né, dessas ideias ali, né, que ele já vinha trabalhado antes, inclusive durante o doutorado dele, que foi na Inglaterra, e ele começou a trabalhar com isso, né, aproveitando que ele estava em São Carlos, que é uma cidade onde essa questão, né, da inundação urbana é muito forte. Né? Existem várias cidades com essas características no Brasil, inclusive em todo o interior de São Paulo. Em Rio Claro a gente também tem, né, problemas com isso, apesar de não serem córregos inundando, né, porque os córregos estão canalizados. Mas o São Carlos é um estudo de caso muito interessante, né, para se trabalhar com as tecnologias. E com isso, né,
se trabalhou ali, né, inicialmente com sensores de pressão, né, que são sensores de contato. Eles ficam imersos, né, no corpo de água ali, né, e a partir da pressão da coluna de água em cima desse sensor, ele consegue medir a altura dessa coluna de água, né. E o projeto, né, assim, até um certo ponto, ele se dedicou, na verdade, a instalar esses sensores, né, e produzir redes de sensores para levar esses dados para centrais ali, né, em que isso seria interessante. Parte desses dados foi registrado, né, existem dados históricos, e quando eu entrei, né, o projeto estava indo para uma etapa já diferente ali, né, em que a conexão de rede celular, né, 4G, ela já estava um pouco mais consolidada ali, né, então, na verdade, a gente tinha alguns pontos de monitoramento com essa conexão 4G. Né? E a gente estava fazendo uso de câmeras de vídeo. Né? A câmera de vídeo ela é interessante porque, diferente de um sensor, principalmente um sensor com contato, né, que tem toda uma sobrecarga para você conseguir instalar, e na verdade a instalação é complicada, né? Nem sempre funciona, dificilmente funciona na primeira tentativa. Né? E a câmera, você pode fazer uso de câmeras de vigilância. Né? E uma boa parte do trabalho tem sido em fazer uso das imagens mesmo para tentar detectar a altura da coluna de água. Paralelo a isso, né, a gente tem substituído esses sensores de pressão, né, em vez disso estamos tentando usar sensores sem contato, que seriam sensores de distância posicionado em cima do corpo de água. Né? Então, principalmente sensor ultrassônico. Né? Existem sensores ultrassônicos envolvidos especificamente para medir água. Né? Mas assim, isso em campo é bastante complicado, sabe? Então, até algumas empresas tentam instalar, funciona por um tempo, depois para de funcionar, porque, enfim, o sensor suja, se ele suja, ele já para de funcionar, né? E várias outras circunstâncias ali, né? Principalmente causadas por eventos climáticos. Fizemos também alguns testes com sensores infravermelho, né? E tudo isso tem sido feito ali para tentar, né, encontrar mais soluções que possam ser adequadas, né, nesse sentido. Perfeito. E o que assim vocês diriam que enxerga como o maior impacto da tecnologia? Tipo, não só para as comunidades afetadas pelas enchentes, mas também como a forma que a sociedade vê a tecnologia voltada para a prevenção de desastres. A prevenção de desastres, né, assim, a solução final para isso, né, seriam obras de engenharia que impeçam que aconteça, né, a inundação. A gente trabalha em situações em que a inundação acontece, mas que a gente seja capaz de antecipar. Né? E uma vez que a gente antecipe a inundação, assim, a primeira providência que a gente tem para fazer é alertar as pessoas para evitar aquele local, né, o quanto antes, né, para que elas evitem aquele local onde pode acontecer a inundação. Isso também é uma informação importante ali para a defesa civil, para que eles possam tomar as providências necessárias, né, logísticas, né, e desviar o trânsito, esse tipo de coisa. Né, e, eventualmente, né, caso você tenha algumas obras de engenharia que eventualmente possam, né, ser acionadas ali, né, no evento de uma inundação, né, a gente pode também ter essa estratégia. Então, na verdade, ele serve para acionar protocolos ali, né, de redução de danos quando acontece a inundação. Seria isso. E, na verdade, isso traz, na verdade, interesse, inclusive, de instituições como prefeituras. Né? A gente já chegou a ter contato de prefeituras que queriam colocar o sistema para funcionar, né? Teve em Rio Branco, no Acre, Lençóis Paulista, né? Aqui no interior de São Paulo, em Rio do Sul, em Santa Catarina, e outros que também costumam buscar algum tipo de transferência de tecnologia. Então, assim, o impacto ele é real. Com certeza, eu imagino que no projeto não seja algo manual, né? Vocês tentem buscar sempre uma automatização. Então eu queria saber como que funciona a integração entre esses sensores de pressão, as câmeras, com o sistema de alerta. Como que vocês vão emitir esses alertas para uma prefeitura, para uma
rede de alerta, uma rede de dados, enfim. Na verdade, esse é um dos motivos, na verdade, a gente buscar essa redundância, né? Da gente ter não só um sensor ultrassônico, mas também uma câmera, né? Também pode ter um sensor de pressão, não sei, você pode incluir vários tipos de sensor ali para dar essa redundância, porque os sensores falham, né? E isso fica, na verdade, cada ponto de monitoramento, né, que normalmente é em um poste, alguma região crítica ali, esses pontos eles estão conectados em rede de alguma forma, né? A forma mais simples é que eles estejam ligados ali numa rede 4G, por exemplo, através de conexão de rede celular. Mas a gente pode ter, né, e à medida que a gente que instala mais pontos, né, em uma mesma localidade, isso passa a ser importante, alguns protocolos ali de comunicação mais local, né, onde os dados vão sendo enviados dentro de uma rede de sensor, né, e eventualmente a gente tem um gateway, né, que seria esse ponto que tem uma conexão de rede celular, né? Então aí, se a gente for pensar numa infraestrutura mais sofisticada, com vários pontos de monitoramento. Mas a ideia é que esses dados, né, a gente tem ali, né, algum tipo de computador embarcado nesses pontos de monitoramento, né, pode ser um Raspberry Pi, por exemplo, mas também pode ser algum microcontrolador, né, um ESP32, esse tipo de equipamento. ESP32 é um equipamento mais simples e mais barato, né, que é usado ali em sistemas embarcados, né, e o Raspberry Pi ele já é como se fosse um mini computador mesmo. E a partir disso, na verdade, o dado ele vai ser coletado localmente, mas através da conexão de rede a gente pretende levar esse dado, né, para um back-end ali, né? Então seria, por exemplo, para nuvem, né, ou para algum servidor em uma localização ali remota. E aí a gente, primeiro, né, monitoramento em tempo real, né? Então a gente pode, nesse back-end a gente pode ter alguns modelos ali, né, para tentar identificar e antecipar o risco da enchente. Pode estar na borda também, pode estar dentro do Raspberry Pi ali e a gente consegue ter uma robustez no caso de falha nessa conexão de rede, né? Mas, assim, uma vez que a gente identifique isso, a gente pode já mandar, né, para a Defesa Civil ou mesmo, isso pode ser notificação por SMS, por exemplo, para a população, pode ser um aplicativo, né? Então, isso se torna ali algo que a informação passa a ficar disponível, né, para quem tiver interesse nisso. E por outro lado, esses dados são armazenados, né, como, né, dentro de um trabalho universitário que a gente está interessado nesses dados, né, e a partir desses dados a gente consegue fazer vários estudos ali, né, em inteligência artificial, aprendizado de máquina, predição de séries temporais, né, processamento de imagens, né, para tentar aprimorar esses métodos que são usados para fazer inferência em tempo real. Então, na verdade, são essas as frentes que a gente tem trabalhado aí. Uma curiosidade assim, minha que eu fiquei, vocês estão em fase de monitoramento ainda ou vocês já conseguiram prever de fato alguma? A gente, dentro do trabalho, né, de pesquisa, a gente está mais, assim, a gente coleta os dados, né, e depois a gente faz experimentos em cima dos dados coletados, né? A gente não tem um sistema em produção ainda. Uhum. Né? Porque para colocar o sistema em produção, né, a gente precisa de uma... aí a gente já está falando em operacionalizar coisas e aí a gente precisaria de uma equipe que cuidaria dessa operacionalização, para dar manutenção e tudo mais. Isso é possível através desses convênios que algumas prefeituras têm procurado para fazer, mas esbarra em algumas questões práticas, né? Porque a prefeitura normalmente ela quer que você faça o deploy, dê manutenção, né, e mantenha funcionando ali, o que para nós é um pouco complicado, porque a gente vai fazer isso com bolsistas, né, alunos como vocês, ou às vezes algum aluno de mestrado que possa ter uma bolsa um pouco mais de um valor um pouco mais alto, mas na verdade a nossa infraestrutura de recursos humanos ela é mutável, tá? Então você vai se formar, daí eu vou ter que encontrar outra pessoa para manter isso. Então, ideal seria a gente ter, assim, a gente fazer a transferência de tecnologia e a prefeitura cuidar de dar essa manutenção, ou a gente está junto com alguma empresa que faça essa parte, né? Então, isso que a gente ainda não conseguiu, a gente estamos trabalhando nisso, né? Mas a gente não conseguiu fechar esse loop aí.
Você estava falando, né, dos obstáculos, desafios que vocês enfrentaram tanto na logística quanto tecnicamente, né, com os microcontroladores, Raspberry Pi, enfim, os sensores. Houve algum aspecto inesperado ao longo do desenvolvimento do seu projeto? Um obstáculo que fez vocês mudarem talvez o rumo ou repensarem como vocês iam fazer as coisas? É que quando a gente está falando, né, em uma aplicação ali, no mundo real ali mesmo, né, em um ambiente complexo ali, né, com o leito de um córrego, né, as coisas muitas vezes não funcionam da forma como a gente esperaria que elas funcionassem. Então, por exemplo, a gente tentou instalar um sensor de pressão ali que ele simplesmente não funcionou. Nunca. Né? Para funcionar, porque a gente tentou passar os cabos por fora, usando canos ali, um tubo ali fixado na parede do córrego. Né? É um canal, né? Um córrego canalizado. Mas para isso funcionar, na verdade, a gente descobriu que tem que ser uma estrutura mais fechadinha ali. Né? Quando a gente coloca sensor ultrassônico, né, normalmente ele funciona, mas eventualmente ele para de funcionar. Às vezes ele para de funcionar por algo tão simples quanto uma aranha fez uma teia de aranha na frente do sensor. Daí você tem que ir lá limpar. Às vezes é alguma falha um pouco mais crítica ali no cabeamento, né, porque é um sistema que fica sujeito a intempéries ambientais. Né? Então, se tem uma chuva forte, você pode perder o sistema. Né? Se tem uma ventania muito forte, você também tem problema. Panes elétricas, né? Então, tudo isso acaba afetando. Né? Então, assim, nessa questão prática de desenvolver, de colocar, né, o sensor ali em campo, a gente sempre tem essas dificuldades ali que a gente precisa tá endereçando. E você já falou um pouco sobre a coleta de dados e o estudo, aperfeiçoamento através do machine learning, da inteligência artificial. Como você vê a evolução do seu sistema no futuro, com a contínua evolução da tecnologia, dos métodos de análise? Um tipo de resultado que a gente tem visto ali, né, à medida que que a gente vai tendo acesso a novas tecnologias que vão sendo desenvolvidas, né, é que, principalmente nessa parte da inteligência artificial, né, até pouco tempo atrás a gente tinha uma dependência muito grande, né, em ter dados supervisionados de cada tipo de situação que a gente quer monitorar. Né? Então, por exemplo, eu preciso... o dado anotado, né, o que significa o seguinte, eu tenho ali, por exemplo, tenho uma imagem, uma sequência de imagens, e eu preciso em algum momento falar se aquela imagem é um nível de água baixo, médio, alto, e isso tem um custo ali, né? E a gente tem uma das dificuldades os dados de inundação, né, ou de nível de córrego muito alto, eles são escassos, porque esses eventos eles não são tão frequentes. Né? Então, na verdade, né, a gente tem, né, com o surgimento ali, né, inclusive com essas inteligências, os LLMs, né, que começaram a se popularizar, mas o LLM ele deu certo por causa do aprendizado autossupervisionado, né, que vem antes, e aí quando a gente está numa situação como essa, né, a gente não precisa tanto desse tipo de dado. Né? E isso acaba tornando mais fácil você criar soluções que sejam que possam ser implantadas em campo, né, mais rapidamente. Né? Então, por exemplo, né, se eu quiser segmentar o leito do rio ali, tá? Do córrego, tem uma imagem ali que tem um córrego passando no meio, eu quero segmentar a água. Até algum tempo atrás, eu teria uma certa complexidade para conseguir criar um modelo que segmentasse a água, né, e que funcionasse em diferentes cenários ali. Hoje isso já é mais fácil. Né? Então a gente acaba tendo outras ferramentas a nosso dispor cada vez mais que facilitam a gente trabalhar com esse tipo de dado. Né? Então eu acredito que, por exemplo, essa questão de usar a imagem para prever o risco da enchente. Isso, se era uma coisa mais complexa, está se tornando uma coisa que pode ser mais simples ao longo do tempo. Né? E
e com isso a gente tem uma modalidade muito mais fácil de ser implantada, porque uma câmera... É muito mais fácil você colocar uma câmera, né, monitorando um rio do que você instalar um sensor ali, mesmo um ultrassônico, né, que tem aqueles problemas que a gente discutiu, mas também um sensor com contato, né, tudo isso com manutenção. Primeiro que os sensores são mais caros, né? Um sensor como esse não custa menos do que R$2.000, R$2.500. Dentro de um orçamento de prefeitura não é muito, mas é mais caro que uma câmera, né? Então, tudo isso a gente acaba tendo uma evolução ali no decorrer. Eu tenho uma curiosidade, tenho uma dúvida, né, na verdade. Como você disse, a coleta dos dados ela não acontece repentinamente, até porque é um evento raro, né? Enchentes não são eventos comuns, como você disse. Quanto tempo você acha que leva, em média, para você reunir dados suficientes para uma pesquisa completa de iniciação científica, por exemplo? Olha, dependendo do que você quer estudar, né, assim, a gente está fazendo trabalho com dado de um mês. Mas, é claro, foi um mês em janeiro, quando acontece muita enchente. Se você estiver coletando dados em junho ou julho, não vai servir para muita coisa, né? Eu cheguei, né, dentro do meu pós-doutorado, fiz trabalho usando dados de 4 anos, né? Daí eu conseguia fazer algumas coisas também. Mas o dado de enchente ele sempre vai ser escasso, né? O importante é que você tenha pelo menos alguns dados de enchente para você conseguir avaliar alguma técnica que você esteja, né, estudando, né? E isso acaba sendo até o gargalo para a gente fazer pesquisa, né? Como que funciona mais ou menos o processo? Tipo, o passo a passo do monitoramento? Para eu dar um passo a passo, né? Então a gente tem ali, né, um córrego, por exemplo, né? A gente pode também estar pensando em alagamento, tá? O alagamento seria quando a gente não tem um córrego, mas aí são outros métodos, né? Mas vamos nos restringir ali essa questão do córrego urbano ali. Então você tem o córrego, daí você vai ter um sensor, uma coleção de sensores, inclusive câmeras, né, que vão estar, né, em contato ali com esse ambiente. Essas câmeras vão ser agregadas ali em algum tipo de computador embarcado. Pode ser um Raspberry Pi ou pode ser um controlador, alguma coisa do tipo. A gente tem uma questão, né? Como que essa placa embarcada vai receber alimentação elétrica? É claro, se você está, né, no centro de uma cidade, você pode fazer algum convênio ali com a companhia de força e luz, né? Enfim, ter um fornecimento de energia contínuo e estável, né, para esse seu sistema. Isso já é uma grande vantagem. Se você não tiver como, né, ter acesso a isso, né, por exemplo, uma localização mais afastada, né, você pode estar querendo monitorar um rio que não está na área urbana e que não tem energia elétrica próxima, né? Aí você vai precisar de uma bateria e de uma placa fotovoltaica ali para poder fazer a coleta de energia e usar essa energia coletada. Já é uma situação mais complicada. Mas assim, uma vez que você tenha ali, né, o fornecimento de energia, a próxima etapa vai ser a comunicação, né? Você pode ter, né, modelos ali rodando localmente, né? Você pode até fazer gerar o alerta localmente, né? Você pode ter uma sirene, né? E aí com o sistema local você faz o alerta. Mas se você quiser algo mais sofisticado, que seja capaz de cruzar informações, né, e até de fazer cruzamentos ali mais sofisticados, né, aí você vai precisar ter uma conexão de rede, né, até para fazer o alerta remotamente ali, né, para que essa informação chegue em alguma central ou que possa ser usada em algum dispositivo, né, ou pela Defesa Civil. Para isso, você vai precisar ter algum tipo de conexão de rede, né? Então, aí, dependendo do que você quer enviar, você pode usar algum protocolo de comunicação, né, de menor, assim, de maior distância, mas que tenha uma capacidade mais reduzida de transmitir os dados, né? Você pode usar LoRa, por exemplo, né? Você pode usar Zigbee, né? Tem várias tecnologias ali que você pode usar para comunicação. Ou você pode simplesmente estar conectado numa rede Wi-Fi ou num 4G, né, e já ter o acesso à internet, né? E aí, uma vez que esses dados cheguem, né, na nuvem, né, eles vão poder ser então consumidos por aplicações, né, e gerar novos serviços.
Caetano, eu receio que o episódio esteja no final já. Queria agradecer muito por compartilhar tudo sobre esse projeto tão relevante. E eu fico impressionado como as soluções, às vezes mais simples e acessíveis, elas podem agregar tanto numa prevenção de um desastre tão grande como é a enchente, né? E é isso. E claro que a gente não pode deixar de ressaltar a importância de continuar buscando alternativas para problemas complexos como enchentes. E um projeto como esse nos lembra como a ciência e a tecnologia têm poder de transformar a realidade, mesmo em situações adversas. Antes de encerrar, eu queria deixar um espaço para você, Caetano, para dar uma última mensagem para nós e para os nossos ouvintes sobre alguma dica que você tem para quem quer se envolver, quer começar a se envolver com tecnologia voltada para soluções ambientais, principalmente. Bom, para quem quer trabalhar com isso, né, assim, vocês vão ter que trabalhar um pouquinho com a mão na massa ali mesmo, sabe? Desenvolver, ir lá no local para instalar alguma coisa, né? Vai ter essa questão da conexão de rede, né? Mesmo que você esteja, não, quero trabalhar com inteligência artificial, você vai precisar, a não ser que a gente já tenha, né, uma infraestrutura pronta, você vai ter que mexer com isso também. Então, na verdade, você vai ser uma pessoa que vai ter um trabalho mais interdisciplinar, tanto dentro da área de computação, né, como também dialogando com outras áreas, né? Você vai, enfim, pessoal da área de hidrologia, né? Enfim, né? Você vai ter esse contato, né? Então, até durante esse projeto eu cheguei a fazer reunião, cheguei aí no CEMADEM, né, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Climáticos, né? Fica lá em São José dos Campos. E sim, você vai trabalhar com pessoas de diferentes backgrounds ali, né? E vai ser um trabalho em equipe, né? Você vai precisar ter um engenheiro que vai estar com você ali, né? Então, assim, para quem gosta, né, de trabalhos interdisciplinares, eu acho que é uma boa pedida. Então, acho que é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham se inspirado tanto quanto nós com a conversa de hoje. Para quem quiser saber mais, todos os links estarão na descrição do nosso episódio, tanto redes sociais e links de podcast. E para você, ouvinte, continue nos acompanhando aqui na Torre de Marfim, onde conhecimento é como um código aberto. Não perca o próximo episódio. Até a próxima.